Pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta em mais um episódio do nosso podcast, Talking Techs. Antes de começar, eu queria, como de praxe, agradecer aos nossos amigos do Wealth and Family, um curso voltado para planejamento patrimonial e sucessório, para advogados, contadores, assessores financeiros. Sigam eles nas redes sociais, vale super a pena, como vocês já devem conhecer bem, vai aparecer em algum lugar aqui o íconezinho das redes sociais. Me apresentando, eu sou o Thiago Braga, espero que vocês já conheçam. Eu estou aqui ao lado do Vini e hoje ele vai aqui apresentar o nosso convidado para um bate-papo super bacana, especial, para um tema que eu estava super ansioso para falar. É isso. Sejam bem-vindos, pessoal, mais um episódio do Talking Techs. Como o Thiago falou, me chamo Vinícius Cunha. Vocês já sabem, né? Já nos conhecem, infelizmente. E hoje a gente tem a imensa alegria, uma felicidade muito grande de ter o Fernando Colucci aqui com a gente, um cara que se dispôs prontamente a vir aqui bater um papo conosco, conversar um pouco. O Fernando tem 20 anos de Machado Meyer, né? Então, 20 anos de um dos maiores escritórios do país não é pouca coisa, não é pouca estrada. Então, tenho certeza que o Fernando vai falar aqui de muitas questões relacionadas ao assunto do episódio, é reforma e planejamento patrimonial e sucessório. Thiago trabalha com isso também, o Fernando também trabalha com isso há muito tempo. Então, sem mais delongas, passando a palavra para você e agradecendo novamente pela aceitação do convite, Fernando. Se puder falar introdutoriamente como se deu o seu início no direito tributário, como que você começou a trabalhar com o Wealth. Então, se puder começar do começo, a gente vai ficar muito contente. Um agradecimento especial ao nosso patrocinador, Wealth and Family, uma academy de gestão patrimonial desenvolvido exclusivamente para famílias de alta renda, que possuem ali um patrimônio que demanda, precisa de uma gestão profissional. Então, se você é advogado, contador, assessor financeiro, executivo ou mesmo integrante de uma família empresária, do agronegócio, por exemplo, tenha certeza que a Wealth Family é para você. É isso, pessoal. Se vocês têm necessidade de se especializar a atender famílias de alta renda de uma forma prática, eu convido a todos a seguir o Instagram do Wealth and Family, wealth.family, e saber as novidades lá com eles. Eles sempre publicam conteúdo de muita qualidade e a gente confia muito no trabalho de excelência dos nossos parceiros da Wealth and Family. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É uma satisfação, uma alegria grande estar aqui com vocês, com todo o público. Eu comecei bastante cedo a minha conexão com o direito tributário. Eu entrei na faculdade em 99, no Lago São Francisco. E no primeiro ano não fiz nada, no segundo ano de estagiário eu fui trabalhar com propriedade intelectual. E aí já no terceiro ano um veterano meu me convidou para ser estagiário lá no escritório em que ele trabalhava. Uhum. E era com direito tributário e lá eu fui e me apaixonei. Era um foco muito grande em contencioso judicial, era um escritório bem pequeno. Mas já naquele tempo eu tinha um interesse grande em relação a planejamento tributário. Eu achava fascinante a conexão do tributário com outras áreas, né? E no planejamento tributário a gente tem muito essa conexão com o societário, com a contabilidade. Então, claro que para mim naquele momento era um desafio muito grande, né? Mas era algo que me interessava. Depois de lá eu fui trabalhar com o Ricardo Krakowiak, fui estagiário lá também. E depois de lá eu fui já no finzinho da faculdade, eu fui para o Lacaz Martins, trabalhar com o professor Chueri, com o Ricardo Lacaz e com o Daniel Belan especialmente. Então no Ricardo Krakowiak, obviamente, foco também no contencioso. E depois lá no Lacaz era exclusivamente contencioso administrativo. Depois que eu estava um tempinho lá no Lacaz, surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista no Machado Meyer. Eu era para a área de consultoria, então era algo bastante diferente do que eu fazia, né? Já na época com o professor Chueri, eu lidava com temas super interessantes, de preço-transferência especialmente. Fui fazer a entrevista lá no Machado Meyer e foi interessante porque
eu achei que sabia tudo e começaram a me perguntar as coisas mais básicas sobre JCP, por exemplo, e eu boiando lá. Mas felizmente deu certo, o pessoal me chamou e comecei a trabalhar. E essa mudança foi um grande desafio, né? Eu até estava assistindo o episódio em que o Bruno estava aqui e ele estava comentando da importância dessa relação, né? E quem trabalha com contencioso, também com consultoria. Foi um desafio muito grande nessa mudança, nessa migração, porque, queira ou não, quando você está trabalhando com contencioso administrativo, você está olhando sempre para trás, né? A legislação que era em vigor naquele momento e por aí vai. E a consultoria demanda ali, você está sempre a par das alterações, então foi um desafio muito grande, mas eu acho que foi uma conexão, uma junção importantíssima para a minha carreira, para ter o olhar do que o fiscal leva em conta, e também saber o que está acontecendo aí na parte da consultoria. Então, dali em diante, eu continuei a seguir na minha carreira, então, focado na consultoria tributária em tributos diretos, né? Especialmente no imposto de renda. Depois de alguns anos lá no Machado Meyer, surgiu a oportunidade para eu fazer um secondment na Ford lá nos Estados Unidos, em Detroit. E lá eu trabalhei com as operações que eles tinham aqui relevantes, mas bastante alocado para a área de preço transferência. E foi o meu maior contato ali naquele momento em relação a toda a legislação diferente de preço transferência, né? Foi uma experiência super bacana. Depois de lá eu fiz o LLM em Georgetown, voltei para o Brasil, continuei no Machado Meyer. E aí já quando eu estava em Georgetown, um tema que começou a me interessar muito foram as medidas de voluntary disclosure para os ativos que não eram declarados. Isso foi em 2009, 2010. Estava sendo muito discutido no âmbito da OCDE. E eu comecei a me interessar bastante em relação a esse tema. Quando eu voltei, passado alguns anos, aí veio o HERCT, né, a Lei da Repatriação, que foi a nossa versão do Voluntary Disclosure. E aí eu já fazia algumas coisas também com pessoa física, mas o foco era pessoa jurídica. Mas aí, a partir dali, eu comecei a ter mais relacionamento em relação a esses temas de pessoa física. E aí também o mercado brasileiro começou a mudar bastante, né, em relação a esses temas. E aí, dali em diante, eu comecei a dividir de uma forma mais igual, mais substancial, focando bastante na parte de pessoa física, de planejamento patrimonial e sucessório. E hoje eu estou com uma divisão bem equânime aí mesmo. Então, continuo trabalhando com consultoria para pessoa jurídica, foco em imposto de renda. Então, consultoria pura, aquela de escrever opinião. Consultoria ajudando nas operações. Também no contencioso administrativo, especialmente no CARF e em operações societárias. Mas aí também trabalhando bastante com a parte de planejamento patrimonial e sucessório. E aí, então, imposto de renda das pessoas físicas. E as questões aí sucessórias, então o ITCMD especialmente. Então, esse é o resumo aí de toda essa trajetória. Que bacana. Interessante, Fernando. Muito legal quando você fala que o contencioso a gente olha para trás, mas a consultoria a gente olha para a legislação em vigor, né, Vini? E às vezes até é um exercício de futurologia, que vai sair lá na frente. Né? Não dá para... Hoje você vai fazer um planejamento tributário que envolva a distribuição de dividendos, por exemplo, você tem que pensar, será que vai aprovar o projeto? ou será que veio o JCP, aí tinha o planejamento, aí diminuíram as contas do patrimônio líquido do JCP, aí já não sabe se faz sentido. E, alinhado a tudo isso que eu estou dizendo, o próprio TCMD, né? Para planejamento para pessoa física, que tivemos mudanças agora, entrando diretamente no nosso assunto, no TCMD teremos mudanças na reforma sobre o consumo. Muita gente não esperava isso de início, mas tivemos alterações em outros tributos que não o PiscoFins, ICMS e ISS para substituição pelo IBS pela CBS. A gente falou na conversa com o Calcine, por exemplo, sobre PVA, veja que coisa para as aeronaves. Das aeronaves. E aqui a gente vai falar com você um pouco sobre TCMD. Lá fora, você teve a experiência de trabalho nos Estados Unidos e em outros países também. É comum que tenhamos um imposto sobre doações de heranças em tese ou em teoria, que é muito dito, maior do que nós temos aqui com a resolução ali do Senado do teto dos 8%. Né?
a nova norma vem dizer que tudo precisa ser progressivo. O que é que você achou dessa alteração? Como você acha que as legislações estaduais vão se comportar com relação a isso? O que é que você vê de impacto para os planejamentos que você vem fazendo, para os planejamentos que já foram feitos? Se você puder falar um pouco sobre essa mudança, acho que vai ser legal. Não, acho que é um tema bem interessante. É claro que assim, a primeira reação, e acho que não tem como negar, é que a progressividade ela traz mais justiça tributária. Né? Acho que é inegável. Sim. Então, não parece fazer sentido isso em quaisquer desses tributos aí que a gente está falando agora mais especificamente, então tanto o imposto de renda quanto o TCMD, não faz sentido uma pessoa que receba lá um patrimônio de 100 mil reais pagar a mesma alíquota de alguém que receba 100 milhões de reais. Né? Então, acho que a progressividade ela é bem-vinda. Agora, eu acho que tem uma perspectiva interessante sobre isso, que é conectar isso com esse universo maior da reforma tributária. Né? O primeiro ponto que eu acho interessante é lembrar que na reforma tributária do consumo a gente não vai ter mais incentivo fiscal. Então, a história da guerra fiscal, para fins ali do ICMS hoje, ela deixa de existir. E começam a abrir outras frentes para os estados de arrecadação e de olhar de onde eles podem aprimorar ali essa arrecadação. E aí acho que o ITCMD entra muito nisso. Porque um outro princípio ali da reforma do consumo é que agora o estado que vai receber IBS e CBS, lá no caso o IBS, vai ser o estado onde está o consumidor final. Né? Então, faz sentido para fins do IBS eu atrair consumidores, portanto, aqui no nosso universo, as pessoas de alta renda. E aí isso se conecta também com a questão do ITCMD. Então, o ITCMD, só para a gente lembrar, quando eu estou falando de doações, eu vou olhar para o estado onde está residente o doador, ou se, obviamente, se for imóvel, onde está o imóvel, mas aquilo que a gente consegue mexer é a residência do doador. E aí, agora, nessa alteração da emenda constitucional 132, eles também alteraram a competência para fins da sucessão, que deixou de ser onde é processado o inventário, para também ser onde era residente o falecido de cujos, né? Ou seja, mais um incentivo para os estados atraírem essas pessoas de alta renda. E aí isso se conecta com a questão da progressividade da alíquota. Uma primeira reação, que inclusive a gente teve um projeto apresentado ano passado aqui em São Paulo, pode ser, puxa, eu vou colocar então as alíquotas progressivas até o teto, já que, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem uma alíquota fixa de 4%, se eu coloco progressivo de 0 a 4%, você pode ter uma primeira reação e dizer, puxa, eu vou perder a arrecadação, então eu vou colocar essa alíquota de 0 a 8%. Ou eu posso pensar nessa progressividade das alíquotas sob essa perspectiva de atração de pessoas, uma, entre aspas, aqui, suposta nova guerra fiscal entre os estados. E aí eu posso colocar, então, como veio um outro projeto agora esse ano, as alíquotas progressivas até 4%. Né? Então, eu acho que a gente promove a justiça tributária e talvez a melhor resposta não seja fazer até o teto e sim procurar ali algo intermediário justamente com esse viés de atração. Né? Então, claro que depende aí de uma avaliação de cada estado, mas eu acho interessante esse olhar mais macro e você olhar em perspectiva tudo que está em jogo. E os estados, a gente sabe, eles já estão cientes de tudo, da mudança de todo esse paradigma. A gente percebe no nosso dia a dia um aprimoramento, inclusive, das fiscalizações, dos fiscais. Né? Eu gosto de brincar que o ITCMD até pouco tempo atrás ele era um patinho feio, ninguém dava muita bola para ele, apesar da gente ter tido um crescimento super grande na arrecadação nos últimos anos, o que mostra a importância dele e os estados dando e reconhecendo essa relevância, não só olhar toda a estrutura jurídica, mas também na fiscalização, na implantação dessas cobranças. Né? Sim. É muito interessante, Fernando. E falando agora de incidência de TCMD sobre heranças, né, e doações no exterior, né? A gente sabe que a emenda constitucional alterou o ADCT e a gente até comentava aqui antes, né, que
acabou criando, na nossa opinião, uma regra de transição que tem tudo para ser definitiva, né? Porque o troço está resolvido. O ADCT lá prevê a possibilidade de, enquanto não vier a lei complementar regulamentar, está definido lá onde que vai ser recolhido o tributo. Então, se você puder trabalhar isso, falar assim, acho que vai ser definitivo mesmo, como a gente estava brincando aqui, ou você acha que não, vai vir uma lei complementar em breve para regulamentar especificamente o TCMD? Será que serão necessárias novas leis estaduais, né? Se você já tem ciência de projetos de lei justamente para tratar sobre esse assunto, né? A gente sabe São Paulo sempre se precaver, né? Corre antes dos outros estados, eu, por exemplo, do Rio de Janeiro. Então, se você puder comentar sobre esse assunto, a gente vai ficar satisfeito. Um adendo, Vini, que é justamente a discussão sobre a chamada constitucionalidade superveniente, né? Se seria possível que uma lei que nasceu inconstitucional vire constitucional depois de uma mudança na própria Constituição, que é, na prática, a pergunta, pode cobrar agora? Essa pergunta que é uma pergunta prática. Então, e acho que esse é o cerne dessa discussão mesmo. Primeiro, eu acho que um ponto de partida aqui é de que essas alterações da Constituição, elas não têm eficácia plena. Então, ela aloca ali a competência, mas ela depende de uma lei estadual para poder permitir que os estados façam a cobrança nessas situações. E aí entra essa discussão da constitucionalidade superveniente. Muitas pessoas acabaram confundindo aí, quando discutiam esse tema, tratando e chamando isso de repristinação, mas não é bem a repristinação, é diferente. Né? É um fenômeno diferente. A repristinação a gente teve agora com a questão do IOF, né? Então, você vai lá, revoga, e depois você revoga a lei que revogou, volta a ter efeito. Aqui não é isso, porque essas leis não foram revogadas, eu não estou dando efeito. O que acontece é que estas leis, antes dessa alteração da emenda constitucional 132, elas eram inconstitucionais, nasceram inconstitucionais e continuam inconstitucionais porque elas nasceram sob aquele ordenamento. Depois eu tenho uma alteração na Constituição que permite que eu tribute naquelas situações, e aí que eu poderia interpretar se aquilo é uma constitucionalidade superveniente que vem depois, ou seja, ela nasceu inconstitucional, mas ela vira constitucional por conta disso. E a gente já tem manifestações do Supremo dizendo que isso não existe no nosso ordenamento. Né? Então, sendo uma alteração que não tem eficácia plena, sendo essas leis que nasceram antes inconstitucionais e continuando inconstitucionais, a gente precisa de novas leis estaduais prevendo essa incidência, ainda que seja quase que um espelho daquilo que a gente tinha, mas agora nascendo constitucional e permitindo essa cobrança. Então, sob a perspectiva da legislação estadual, eu entendo que a gente precisa, de fato, de novas leis. Agora, se vai ter ou não a lei complementar, a gente não sabe. Desde 88 até hoje ela não veio, né? E justamente veio essa emenda constitucional por conta disso. Então, talvez ela acabe realmente não saindo, a gente não precisa dela. Agora, também tem essa perspectiva toda que a gente estava falando agora há pouco, da relevância do ITCMD, né, do interesse dos estados. Então, e o Congresso mudando, dando mais atenção. A gente tem o PLP 108 também. Então, acho que tem um interesse, tem uma atenção maior para a questão do ITCMD, que, como eu falei, deixou de ser o patinho feio. Então, acho que tem tudo para sair, sim, também a lei complementar. Mas, de fato, ela não é imprescindível aqui. Agora, a alteração nas leis estaduais, certamente. E aí a questão é saber, aí sim, quando que os estados vão tomar essa iniciativa, né? Porque até surpreende um pouco isso não ter acontecido, né? A gente já está aí 1 ano e meio da vigência da emenda. Então, por que não veio ainda? Né? A percepção que eu tenho é que estão esperando também a lei complementar sair para poder, o PLP 108 especialmente, para poder já mexer de uma vez em todas as questões, né? Porque a gente tem uma série de outros temas que estão ali endereçados no projeto de lei, e que aí sim eles dependem dessa lei complementar para poder ter na legislação estadual. Então, talvez estejam em compasso de espera para mudar a alíquota, para mudar esse tema dos bens no exterior, enfim. Mas é algo que
eu acho que não tem um horizonte muito longo. Eu imagino que a gente deva ter essas alterações em muito breve, talvez até agora em 2025 para já valer Sim. em 26, né? É meio surpreendente mesmo não ter vindo lei, né? Muito embora eu também acho que estejam aguardando a lei complementar, o PL 108, a conclusão, mas... Eu fico preocupado um pouco com essa insegurança, porque essa alteração na emenda constitucional veio muito em função, não sei se você acha assim também, da decisão do Supremo, né? Que falou que não Sim. podia cobrar. Sim. Muito em função da decisão do Supremo, aí o Congresso decidiu agir. E aí, eu não sei, eu tenho um receio de que se cobre agora a torta e a direita do ITCMD, e aí se judicialize, e aí daqui a 15 anos o Supremo fala que não podia pagar de novo, e aí saia finalmente a lei estadual nova. De fato, fazer uma lei estadual é uma coisa mais fácil, né? Do Sim. que você aprovar uma lei complementar federal. Então, esse meu receio pode ser que não se concretize muito por isso, é uma coisa mais fácil de fazer. Mas você está vendo, Fernando, antes de passar para a próxima pergunta, me desculpa, Vini, você vem vendo os clientes pagando ou achando que faz sentido já pagar agora, depois dessa alteração, não está tendo tanto caso ainda, você vê as pessoas, alguém judicializou que você saiba, ou você no escritório, o que é que você tem sentido? Eu compartilho desse incômodo com essa insegurança jurídica, porque a gente está numa situação em que a gente tem esse conceito de que não poderia ser feita essa cobrança, a gente tem a noção de que essa lei é inconstitucional, agora vem a emenda e diz que pode cobrar, então você fica numa situação difícil, especialmente os clientes, eles ficam perdidos em relação a tudo isso. Então, eu tenho cliente que me procura dizendo, olha, eu posso fazer aqui essa doação e sem recolher o ITCMD, porque o Supremo já disse que não pode recolher, não pode cobrar. Aí eu digo, bom, em tese sim, mas inclusive a gente tem solução de consulta aqui de São Paulo dizendo, olha, a lei está aí, para mim fiscal ela é vinculante, eu preciso seguir. Sim. E aí chega nesse cenário que você falou. Então, o fiscal muitas vezes pode até reconhecer e saber que aquilo não pode acontecer, mas ele está vinculado, ele vai lá e cobra, aí você vai ter uma briga de mais anos e anos, né? O fato é que, para você ter o conforto e a segurança, de fato você vai ter que seguir com uma discussão judicial, e é melhor, eu entendo, que você tome essa iniciativa, dado porque o cenário é muito favorável aos contribuintes neste contexto aqui, né? Então, o que a gente tem recomendado e o que a gente tem feito lá no escritório é justamente isso. Olha, não faça e espere que não vá ser pego, porque o fiscal é vinculado, ele vai te autuar, e aí vem com multa, e você vai ter que brigar por mais tempo com uma contingência maior. Então, tome a iniciativa, e aí sim vá ao judiciário para evitar essa dor de cabeça, mas é um custo adicional que, na verdade, não precisaria ter, né? Sim. Dado que a gente tem todo esse reconhecimento do STF. Mas, enfim, é vinculante para os estados e eles, para os fiscais, eles acabam não tendo muita alternativa também, né? Mas é uma bagunça mesmo. Sim. Né? Essa questão da vinculatividade dos fiscais, né, integrantes do Poder Executivo, é muito interessante. Não vou me recordar agora o professor que uma vez eu conversei, um processualista, né, processo civil, e aí ele falando assim, tributarista não sabe muito bem o que é precedente, né, porque são só ação direta de controle com repercussão geral e repetitivo que vincula um integrante do Poder Executivo. Mas, meu amigo, se o Supremo tem duas turmas, as duas julgam da mesma forma, o STJ tem duas turmas que julgam matéria tributária, julgam da mesma forma, vocês acham que o nome é repetitivo, repercussão geral, vai mudar a cabeça do sujeito? Se mudar, tá errado, né? Não pode mudar. Então, assim, se as duas turmas do Supremo julgam de determinada forma, por que o cara do Executivo não vai estar vinculado pelos precedentes? Então, não, porque aí tem que ser em caráter de repetitivo, repercussão geral. Então, não, e leva-se isso ao limite, né? Você vê discussões no CARF em que você tem decisões em repetitivo que já estão julgadas. Não, mas não tem a certidão de trânsito, ainda está sob embargos, então vamos ter que esperar. Não vou isso seguir, né? É uma loucura isso. Agora, em termos de STJ, até compreendo, porque a STJ costuma mudar bastante de opinião. Sim. Né? Sim. Fernando, continuando aqui, bater um papo sobre ITCMD, a gente viu que tinham previsões
que não passaram, salvo engano, agora na reforma envolvendo as distribuições desproporcionais, né? A gente tinha uma disposição dizendo algo como que a distribuição desproporcional intragrupo ou algo assim seria sujeito à tributação, a distribuição desproporcional de dividendo, né? A gente falou bastante de dividendo Sim. na conversa sobre o projeto de lei de imposto de renda, e aqui, não falando de imposto de renda, falando de TCMD, havia essa disposição parece que não foi para frente. Recentemente, a gente viu algumas decisões que a mídia vinculou, inclusive eu falei sobre uma delas na mesa do IBDT, que o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu pela tributação do TCMD em hipótese de distribuição desproporcional. Foram poucas decisões, mas vira e mexe foi aparecendo mais uma, mais outra, e aquilo foi dando uma preocupação no mercado. O que é que você acha disso, né? A gente sabe que existe disposição específica falando que é permitido, desde que esteja no contrato social para as limitadas e a depender do tipo de ação lá nas SAs, mas não se atende muito a isso e partindo da premissa de que as exigências de direito privado estão cumpridas e que a lei não vai passar com essa disposição específica, como é que você vê esse tema de distribuição desproporcional de dividendos? Eu lembro que o Tribunal de Justiça de São Paulo usou uma expressão parecida com o propósito negocial do CARF, mas não foi propósito negocial, foi precisa ter razão econômica ou algo nesse sentido. Então, eu vi o mercado um pouco preocupado com isso, principalmente empresas familiares, né? Um dos casos não era uma empresa familiar, mas era operacional, não era holding, então também tinha o caso de holdings patrimoniais imobiliários. Como é que você vê esse cenário do ITCMD e da distribuição desproporcional hoje, pós-reforma? Muda alguma coisa o fato desse artigo não ter ido para frente? É um ponto que é bem interessante. E eu penso o seguinte, acho que a gente talvez esteja passando por um momento de ajuste, de acerto, para também evitar abusos, né? Então, isso porque o ITCMD vindo mais à tona, tendo mais atenção, porque essa discussão toda de propósito negocial, de substância econômica, né, de substância sobre a forma, tudo isso a gente já discute em termos federais de imposto de renda há muitos e muitos anos, né? Para o ITCMD isso ficava meio de lado, e até porque, aí a minha opinião, porque, de novo, ele não tinha tanta atenção, as próprias autuações, elas eram em número mais restrito e também num nível mais superficial, digamos. E aí, eu até participei de uma mesa, um grupo de estudos, desses grupos de trabalho lá da GV, que a gente estava tratando disso, e um dos temas que eu pautei lá era justamente esse da distribuição desproporcional, e a gente levantou os precedentes, eram poucos precedentes que você tinha, justamente porque tinha poucas autuações, então não estava muito no radar. E aí o pessoal começou a abusar, né, em muitas situações. E os precedentes que a gente tinha, eles eram de fato favoráveis aos contribuintes, mas eu acredito isso muito a talvez essa superficialidade das autuações, né? E que aí também o tribunal, como ele vai lá reagir ao que é colocado para ele, o contribuinte vinha e dizia, olha, a lei societária permite, eu atendi todas as formalidades, posso fazer a distribuição. Coisa que não aconteceu nesses precedentes mais recentes, porque a autuação ela veio melhor fundamentada, o processo de fiscalização ele também foi melhor conduzido, então houve essa provocação, não houve simplesmente uma constatação de que teve a distribuição desproporcional e dali ele já partiu para assumir que aquilo era uma doação disfarçada. Não, ele foi lá mais a fundo, perguntou para o contribuinte, bom, mas qual a razão de você ter recebido? O contribuinte não consegue explicar, e aí ele vai lá e trata como uma doação disfarçada, e o TJ vai acata aquilo, justamente, e nesses precedentes que a gente viu, eram pessoas que tinham 1% da empresa e que recebiam 70% do negócio. Então, não é que isso não é permitido, mas você num ambiente familiar, né? Pai e mãe que tem 98% da empresa, 2 filhos que têm 1% cada um e que recebem consistentemente valores muito superiores a esse 1%, no mínimo um ponto de atenção. E aí, quando o contribuinte vai lá e não consegue justificar aquilo, ele acaba
se complicando e, de fato, ficando sujeito a interpretações como essa do TJ. Então, e aí, isso tudo é importante num cenário em que a gente não tinha nenhuma previsão na lei complementar, né? Eu entendo que não precisamos da lei complementar, seja para defender que aquilo é permitido, seja para o fisco cobrar numa situação como essa. Inclusive, uma crítica grande que eu tive quando veio essa previsão no projeto de lei complementar era porque, primeiro que a forma como ele colocou, a redação me pareceu não adequada, porque o conceito que ele estava trazendo ali era de uma presunção, né? Mas ele não estava com uma linguagem de presunção. Ele estava afirmativo, tratando isso como doações disfarçadas, quando ele não poderia se sobrepor à própria origem constitucional do ITCMD. Então, se eu tivesse uma distribuição desproporcional que não fosse doação, que fosse legítima, que tivesse alguma explicação, não poderia a lei complementar se sobrepor e exigir ali. Claro que ele tinha toda uma linguagem ali de propósito negocial, razão econômica também. Mas aí volta para a mesma subjetividade. Então, não me parece ter muita razão de ser. Talvez ele crie mais problemas se a gente tivesse alguma previsão como essa na lei complementar, porque aí sim poderia ter um abuso do fisco a autuar essas situações. Então, eu entendo que não precisa da lei complementar. E entendo sim que tem situações que são abusivas e que acabam. Não estou nem falando desses precedentes porque eu não conheço, eu só conheço as decisões, mas a gente sabe que tem situações em que são abusivas, que pessoas que às vezes são sócias, que são familiares, sócios com 1% ou um percentual muito irrisório, que sequer trabalham na empresa, que sequer fazem nada, ou não, porque são sociedades de pessoas, né? Então, via de regra, você precisa delas trabalhando ali. Recebendo valores e muitas vezes esses valores oscilam, né? Oscilam porque eles oscilam de acordo com a necessidade da pessoa que está recebendo. Então, acho que é um ponto importante e a gente tem dito isso muito para os nossos clientes, não só um ponto de atenção, então não é uma questão só que isso não é mais permitido, não continua sendo permitido, mas ele demanda uma cautela especial para você primeiro saber que isso está no radar e evitar qualquer tipo de abuso, mas também se preparar para, de alguma forma, documentar tudo isso. Porque um ponto importante, e aí sim essa coisa, aqui é uma situação que interage muito a consultoria com a experiência do contencioso, né? Eu estou lá dando uma recomendação para um cliente meu, mas se eu já tenho essa experiência do contencioso, eu vou dizer para ele, olha, não basta você saber que tem ali um propósito empresarial, negocial para fazer a distribuição. Vamos já, de alguma forma, documentar isso, porque o fiscal vai chegar daqui 5 anos e você precisa ter alguma coisa para mostrar para ele, para você inverter, inclusive, o ônus, né? Então, é um ponto, sim, de atenção e acho que o cenário está mudando. E aí eu até acho válido isso, porque o abuso de parte a parte, ele nunca é bom, especialmente para aquelas pessoas que estão fazendo as coisas corretas, né? Então, eu acho que é esse o cenário aí futuro que eu tenho na minha cabeça, independentemente de alteração ou não via lei complementar. Sim. Um ponto que me surgiu agora, nem estava previsto aqui, mas é que eu queria te ouvir particularmente. Depois da reforma tributária, acabou surgindo uma sobreposição de incidência, né? Então, vamos pensar em doação com contraprestação lá, que previsto na lei complementar. E aqui contraprestação é um termo muito genérico e vago, né? Então já ensejaria certa preocupação. Mas o que você acha, assim, Fernando, de numa eventual operação futura incidir TCMD, IBS e CBS? Então, se você puder falar, assim, suas impressões em relação a isso. Eu acho que são excludentes, né? Porque a essência da doação é justamente a gratuidade, né? Eu acho que a imprecisão está justamente na lei complementar, porque se eu tenho uma doação com contraprestação, isso doação não é, né? Eu posso ter uma doação com encargo, mas que é uma obrigação de fazer vinculada ali à doação, mas não é algo que volte para mim, não é a contraprestação, né? Então, a minha leitura é de que são excludentes, talvez. E acho que não é o nosso foco aqui, mas a lei complementar, ela teve, do IBS da CBS,
ela vai muito, em muitas situações, considerando que ela quis ter essa amplitude grande, ela tem uma abordagem muito econômica das coisas, né? E muitas vezes pouco jurídicas. E acho que esse é um exemplo disso. Em que eles quiseram pegar situações pensando no lado econômico, mas foram imprecisos tecnicamente, mas, mais uma vez, ponto para futura discussão, ponto de controvérsia e de insegurança jurídica. Né? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Outra pergunta, Fernanda, e essa é até tanto quanto engraçada, partindo pro final da nossa, finalmente da nossa conversa, muito infelizmente, holdings imobiliárias e holdings patrimoniais, né? Eu lembro que quando a gente quis fazer o podcast, cara, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer cara, só fazer alguma coisa online, né? Advogado meio quadrado, eu só não quero vender holding. Não quero vender curso, não vou deixar ninguém milionário fazendo holding, assim. E brincadeiras à parte, né? De fato, as holdings imobiliárias e patrimoniais feitas de uma forma correta possibilitam, além de uma economia fiscal, também uma organização patrimonial importante. E muita gente vem falando que as holdings vão acabar, ou que depois da IBS, da CBS, da reforma tributária, talvez não vai fazer mais sentido, ao menos do ponto de vista tributário. Eu sei que esse assunto também envolve, eventualmente, tributação imobiliária, se for a holding imobiliária, fazer a comparação com a pessoa física ou não. Mas eu tenho certeza que você tem vários clientes no escritório que têm estruturas dessa forma, similares, e que com certeza já te consultaram para te perguntar o que é que você acha das estruturas deles pós-reforma, se já precisa mexer agora, se tem que esperar alguma coisa. Então, se você puder falar um pouco com relação a isso, como é que você está vendo esse mercado, que é tão relevante, tão expressivo para algumas famílias com relação às holdings. Acho que criou-se uma mística em relação às holdings, né? A gente até brinca no escritório que existe o sonho da holding própria, né? As pessoas falam, não, eu quero ter a holding, porque é como se fosse uma panaceia para todos os males, como né? Que é? Minha holding, minha vida. Meio que isso, né? Só que não é uma ferramenta que vai ser necessária para todo mundo. Agora, ela tem uma relevância muito grande nesse tema sucessório, porque de fato organiza o patrimônio, eu consigo regular uma série de coisas, né, para a sucessão, consigo ter acordo de sócios, consigo ter cláusulas sucessórias dentro da empresa. A esmagadora maioria das pessoas preferem ter essas cláusulas justamente para evitar pessoas que não são consanguíneas entrarem numa situação de sucessão. Então, dá para a gente listar aqui uma série de vantagens das holdings que não são tributárias. Claro que ela tinha, e eu acho que ainda vai continuar tendo, eu já vou comentar um pouco sobre isso, todo esse apelo, esse incentivo tributário também, porque quando você compara a pessoa física com a jurídica, especialmente na imobiliária, a diferença acaba sendo brutal. Né? Mas não é só isso, acho que esse que é o ponto importante. Né? Mesma coisa, a gente fala muito disso em relação aos fundos fechados. Né? O racional mesmo, poxa, acabou o Come Cotas, acabou o interesse. Não, ele continua tendo também uma importância muito grande sob a perspectiva sucessória. Agora, em relação, e aí acho que pensando na reforma, o foco principal é das holdings imobiliárias, a minha leitura é de que também agora, sob IBS e CBS, vai continuar sendo mais vantajoso ter a holding versus na pessoa física. A tributação tende a aumentar um pouco versus o presumido que a gente tem hoje, mas ainda assim, quando eu comparo pessoa física e jurídica, a holding vai ainda continuar tendo um recolhimento menor, porque o imposto de renda é menor e porque também eu vou ter todos os creditamentos e, mais ainda, e acho que isso que foi uma mudança relevante em todo esse cenário, é que agora mesmo na pessoa física eu posso ser contribuinte de IBS e CBS. Né? Então, se eu alugo imóveis, eu posso pagar os 27,5% do imposto de renda e ainda ter que pagar IBS e CBS. Né? E é um tema também que tem gerado muita discussão e as pessoas ficando surpresas, são essas locações
para Airbnb, né, inferiores a 90 dias, que saem do regime de regime imobiliário, vai lá para o de hotelaria. Então, isso é um ponto que muitas pessoas não têm se atentado também. Mas eu continuo achando que as holdings vão continuar sendo ferramentas importantes, tanto pela questão sucessória quanto pela questão tributária. Vai ser menos interessante no tributário comparado com o cenário que a gente tem hoje, mas ainda assim melhor do que na pessoa física sob essas perspectivas. Bacana. Então, o Minha Hold, Minha Vida vai continuar. E os cursos de Os hold, cursos e vendendo as holdings, os anúncios do Instagram. Os anúncios do Instagram. Isso aí. E o celular escuta a gente falando isso aqui, nós vamos ter anúncio aí por um mês. Cara. Mas... Pessoal, não compre brincadeira. Compre o que vocês quiserem. Exato, cada um faz o que quiser da vida. Exato. Mas... Se quiser nos consultar antes, exato, a gente exato. Preferencialmente. Mas, Fernando, como o Tia anunciou, muito infelizmente a gente está chegando no final. E antes de nós terminarmos, um agradecimento especial ao nosso patrocinador, Wealth & Family, uma academy de gestão patrimonial desenvolvido exclusivamente para famílias de alta renda, que possuem ali um patrimônio que demanda, né, precisa de uma gestão profissional. Então, se você é advogado, contador, assessor financeiro, executivo ou mesmo integrante de uma família empresária, do agronegócio, por exemplo, tenha certeza que a Wealth Family é para você. É isso, pessoal. Se vocês têm necessidade de se especializar a atender famílias de alta renda de uma forma prática, eu convido a todos a seguir o Instagram do Wealth & Family, wealth.family, e saber as novidades lá com eles. Eles sempre publicam conteúdo de muita qualidade e a gente confia muito no trabalho de excelência dos nossos parceiros da Wealth & Family. Bate-papo super descontraído, passou muito rápido, né? A gente está aqui há 40, 45 minutos já, ou até mais, então a gente nem sentiu. Então, muito obrigado mesmo por esclarecer esses pontos, né? E de trás para frente, por esclarecer os pontos da holding, que causou temor em muita gente. Então, pessoas completamente alheias me perguntaram, né? Nem clientes lá do escritório são, e vieram me perguntar se ia mudar alguma coisa. E aí, não é minha área de especialidade. Eu falei, eu não entendo muito. É melhor nem você holding procurar. tem, que nem holding eu tenho. Então, Então, mas enfim, muito obrigado por ter vindo aqui, bater esse papo conosco. Foi maravilhoso. E a gente está muito feliz por ter tido você aqui. Eu que agradeço aí o convite, foi um prazer mesmo. Valeu, Fernando, foi um prazer. De fato, você topou super rápido, a gente ficou super feliz. Imagina que sua agenda não é nada fácil, né? Principalmente agora, tantas mudanças, tributação do IOF, a gente vinha falando, imposto de renda aí que acabou de terminar. Então, a agenda super conturbada, e você nos atendeu aqui com muito, muito gosto, então a gente fica muito feliz. Se você tiver alguma consideração final para fazer, alguma mensagem de otimismo ou pessimismo com relação à reforma. O PL 108, o PL 108, o contencioso, envolvendo aí o planejamento patrimonial sucessório, ou qualquer mensagem que você acha que é adequada, fique super à vontade. Só agradecer de novo. E é difícil dar perspectivas positivas em termos tributários no Brasil, né? Mas eu sou otimista, confiante, acho que são dores talvez aí dessa evolução. Então, é claro que essa insegurança ela permeia aí todos os nossos movimentos no país, mas eu procuro sempre olhar com bons olhos. Acho que são evoluções de lado a lado, tanto dos contribuintes quanto do fisco. Então, eu espero que dias melhores venham aí para todos nós. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de sempre. E um grande abraço. Não se esqueçam, né, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Vai ter algum ícone aqui na tela para vocês clicarem. E é basicamente isso, né? Senão a gente leva bronca. Né? Não comprem curso. Brincadeira, pessoal. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau.